recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Vilto Reis e hoje eu estou aqui com um cara que em alguns momentos da vida eu já pensei em mandar ele pro Matador número 5, mas a gente continua aqui gravando podcast com ele. Jefferson. É isso aí, eu sou o Jefferson, eu tô aqui pra tacar o foda-se. Hoje a gente vai gravar um livro que eu quero porque a Cecília deu caô de novo que ela tá doente. Mandem força pra Cecília. E a Cecília não tá aqui, o Beber não tá aqui, ou seja, a gente pensou em gravar sobre o Murakami, sugestão da Cecília, inclusive. Não estamos fazendo isso, mas de boa. Mas vamos gravar sobre provavelmente o melhor livro da face da Terra, que é o Matador número 5 do Kurt Vonnegut. Olha só, cara. Esse livro que tem como descrever o gênero dele, Jefferson? Olha, eu entrei aqui na Wikipédia pra ver a descrição que ele tinha, e na Wikipédia em inglês ele diz ficção científica. Ele é perpassado por ficção científica anti-guerra. Mas olha só, é um livro de viagem no tempo, é um livro sobre a guerra, é um livro sobre vida extraterrestre, é um livro sobre um velhinho que tá pirado? Não sabemos, mas vamos tentar falar sobre esse livro. Tá, então inclusive a gente já vai começar agora. Beber, põe aquela vinheta dos infernos que a gente vai falar o quê? A sinopse, se é que é possível dar pra fazer isso. É uma sinopse, me dá uma sinopse. O Jefferson da sinopse fica bem mais legal. Yeah. Tá, vamos fazer uma sinopse deste livro maravilhoso antes de falar outras coisas deste livro do Vonnegut. O que seria a história? A gente tem a história de um personagem que é o Billy Pilgrim e ele vai contar a história da vida dele. E o que é a história da vida dele? Era um cara assim, mais ou menos, que ele trabalha com as coisas fazendo óculos e ele é um optometrista e ele vai pra Segunda Guerra Mundial. Meio sem querer, porque ele não tá muito afim, mas de boa, né? Aí o que acontece? Ele fica em Dresden quando tem o grande bombardeio em Dresden, que só matou 135 mil pessoas. Acontece, que nem ele põe no livro, né? Morreram 135 mil pessoas. Acontece. Coisas da vida, né? Coisas da vida. E aí, como é que ele sobrevive? Ele fica num matadouro de porcos, que é o Matador número 5. Só que aí que tá, que nem o Vilto falou, a vida do Billy Pilgrim é meio estranha, porque o livro não é narrado em ordem. Ele mostra o antes da guerra, o durante, o depois, o quando ele foi abduzido. Sim, você não ouviu errado. A gente falou que ele foi abduzido pelos traufamadorianos e o acidente de avião que ele tem, os vários surtos que ele tem durante a vida. E, cara, é um livro incrível. E é isso que dá pra dizer do livro. Você não tem uma história de começo, meio e fim. Como é que é o nome dos alienígenas mesmo? É os traufadorianos, cara, é um bagulho muito estranho, cara. Procura na Wikipedia o que tu acha. Eu não consigo ouvir isso sem pensar em mafagafos, cara. Não sei porquê. É mais ou menos por aí, cara. Mas ok. Cara, é um livro hilário, né? Ao mesmo tempo que, trata de um tema mega pesado, né? Que é, guerra, massacre, todas essas paradas assim. E ele consegue fazer descrições assim, mega... sei lá, coisas que são muito do dia a dia daquele contexto, colocando ao lado de coisas meio aleatórias, e isso se torna engraçado, assim. Tem um trechinho que diz assim: vestiam cintos de balas de metralhadora, fumavam charutos e bebiam avidamente, davam mordidas selvagens e salsichas e alisavam suas granadas com as mãos calejadas. Cara, é muito descrições, assim, muito pequenas, muito precisas, mas que, tem uma certa comicidade, assim, e eu acho que a gente pode falar que, em certo sentido, também é um livro de humor, né? Não sei se tu concorda, Jefferson. Sim, é muito um livro de humor e, inclusive, assim, o Vilto falou sobre... leu esse trecho. As descrições de guerra que ele tem, assim, principalmente depois de tu ver Dresden basicamente destruída, que era uma cidade muito grande, é umas coisas assim que tu fica meio sem saber muito o que fazer, porque, ele descreve Dresden depois do bombardeio que nem uma lua, mas ao mesmo tempo ele fala sobre, eu prefiro comer salsichas do que ver a lua é só no futuro e que os homens vão chegar, mas eu já tô aqui. Então acontece, e é muito estranho. Ele descreve em vários trechos, ele mostra como a vida do Billy Pilgrim é muito aleatória e ele faz as coisas contra a vontade dele. Tem um trecho especial, eu até tuitei esse trecho esses dias quando tava lendo, que é o seguinte: Billy não queria se casar com a feia Valência. Ela era um dos sintomas da sua doença. Ele soube que estava ficando louco quando se viu pedindo a mão
mão dela em casamento, implorando-lhe que aceitasse o anel de diamantes e fosse sua companheira para o resto da vida. Tipo, é uma coisa que é muito antilógico, assim, e tem uma certa comicidade no que o Vilto falou, de tentar mostrar coisas, às vezes, muito terríveis, ou umas coisas assim que não faz sentido, tipo essa cena que ele não gosta da guria, ele não gosta da Valência, e no livro todo fica claro assim, que ele não gosta dela enquanto pra casar, entendeu? Ele acha ela só mais uma pessoa. Mas ao mesmo tempo ele faz, e ele sabe que tá fazendo uma cagada do caralho, pedindo ela pra casar, mas ele continua, entendeu? E é cômico tu seguir toda essa coisa. Ou ver, por exemplo, os amiguinhos deles na guerra lá, que é o cara que quer matar ele, porque um outro cara que era meio surtado morreu e disse que a culpa era dele, mesmo que não fosse culpa dele. Ou até as descrições que ele faz, assim, de toda a coisa da guerra e da vida dele. O autor de ficção científica que o Billy Pilgrim, né, adora, que é um cara muito estranho. Tipo, é tentar ver uma coisa horrível, mas por um lado engraçado. E ele fala isso, e isso é uma outra coisa que eu acho muito boa que ele faz, que é o primeiro e último capítulo do livro, que não é narrado. Ele, na verdade, ele é contado como o Vonnegut falando. Ele fala, tipo, ele começa falando bem no começo do livro, assim, tudo isso aconteceu, mais ou menos. As partes da guerra, pelo menos, são verdadeiras. Um cara que eu conhecia, e quem tá falando é o Vonnegut, não é o narrador nem nada. E é muito doido tu ver, e ele vai contando de quando o Vonnegut, ele mesmo foi pra Alemanha com outro cara da guerra, etc. E ele vai contando que, pô, ele queria contar essa história, porque o Vonnegut esteve na guerra, ele tava no Matador número 5, e ele passou 15 anos tentando escrever esse livro de uma forma séria, e ele nunca conseguia, porque era muito absurdo, cara. Sei lá, tu pensar... a gente às vezes não tem noção, mas, por exemplo, esse bombardeio que Dresden matou o dobro que Hiroshima e Nagasaki junto. Pô, é um bagulho, tipo, tu destruiu uma cidade inteira, e não era uma cidade pequena. E a gente só tem noção disso hoje, mas na época nem foi muito divulgado, assim, bombardeio em Dresden. Tipo, não se deu números, entendeu? Só se deu um bombardeio. Quem conhece a figura do Vonnegut, tipo eu e o Vilto, assim, ele era um tio muito filho da puta. Por causa dessas experiências de guerra, a experiência de ver o mundo mudando, ele não conseguia levar o mundo muito a sério. Então acho que é um encaixe muito bom essa coisa irônica de tu abordar algo extremamente cruel, algo extremamente, sei lá, tipo, perturbador até, porque tu tá falando de guerra, eles têm que recolher os corpos, e no fim do livro ele fala, por exemplo, das tumbas de corpos, de gente que durante o bombardeio se escondeu no subterrâneo e acabou morrendo. Mas ele faz piada disso, e ele não faz piada porque ele não respeita as pessoas, ele faz piada porque é tão absurdo tu imaginar a situação toda da guerra, o porquê da guerra, aquelas pessoas numa cidade que não era nem uma cidade militar, assim, durante a guerra, sendo bombardeadas e mortas por nada, que é a frase que ele põe durante o livro, que é, acontece, entendeu? Tipo, morreu 135 mil pessoas porque um general achou importante bombardear aqui. Acontece, coisas da vida. É engraçado uma coisa que tu falou, Jefferson, que é uma espécie de tipo assim, o cara tá tentando contar essa história, e quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei meio perdido, assim, no começo, sabe? Porque pra mim parecia que eu tava começando a ler um prefácio, tipo, beleza, o autor tá explicando por que ele escreveu essa história, as dificuldades pra escrever essa história. De repente, quando eu me dei conta, eu já tava dentro da história. É quase como se, tipo, o Kurt Vonnegut falasse assim, eu vou fazer um exercício aqui, em certa medida imaginativo, mas o absurdo, cara, tipo assim, tem um personagem que vai ser abduzido, que vai ser colocado num zoológico de alienígenas, os alienígenas vão passar e vão olhar ele numa jaula, mas o absurdo de tudo isso não é o absurdo, não é o imaginativo. O absurdo disso são as partes reais. E tudo isso, cara, feito com humor. Então, tipo, eu acho muito, muito cabreiro, muito cabreiro. E uma coisa, né, que ele fala, por que a gente brincou com coisas da vida, né? Porque dentro do livro, todas as mortes que acontecem, seja tipo de ser humano, de animal, de planta, sempre é seguido por coisas da vida. Como se isso não importasse, sabe? Como se isso fosse uma coisa meio comum, assim. E é uma espécie também de crítica, assim, à própria guerra, né? Que é como se essa atividade, que é a guerra que os seres humanos fazem, tipo, há tantos anos, é o único momento em que a morte é considerada um efeito colateral, e não um erro em si, sabe? Não uma coisa, de certa forma, a ser lamentada, mas tipo, na guerra, vidas são perdidas, então tudo bem. E tem uma parte também do livro, eu não vou lembrar com exatidão, talvez o Jefferson, que leu mais recente, vai lembrar melhor. O Vonnegut compara a coisa da guerra com crianças brincando meio perdidas, assim, sabe? Sim, é bem no começo isso do livro. Tipo, e é uma comparação muito forte, assim, é como se, tipo, cara, as pessoas que estão lá, elas não sabem exatamente por que estão, tipo, elas vão matar pessoas do outro lado que também talvez não saibam exatamente por que estão lá, mas foram convocadas e estão lá, e são meio que como crianças perdidas, né? Até tem um trocadilho no outra possibilidade de título que tem pro livro também, né? Não, é que é tipo a Cruzada das Crianças, uma dança com a morte, que tá bem lá, né,
nesse primeiro capítulo que ele tá conversando com a mulher do amigo dele, que também tava na guerra, que ele vai visitar, e é o Vonnegut que vai falando que, o porquê desse livro, entendeu? O porquê dessa história, e que ela não queria que fosse um livro exaltando a guerra, que é isso aqui, tipo, este é um livro muito anti-guerra, tanto que ele foi bem lançado durante os anos, final dos anos 60, bem no meio da guerra do Vietnã, que ele cita no fim, tipo, tem pessoas agora se matando no Vietnã, não sei o que, jovens, tipo, o filho do Billy Pilgrim, que são boinas verdes e vão matar outras pessoas. Acontece, coisas da vida, entendeu? Mas o Vilto falou uma coisa, e eu acho uma coisa muito engraçada a pensar. Ele é um livro muito absurdo, assim, num certo sentido. Mas eu acho que, e aí eu acho, tipo, isso é genialidade mesmo, se tu pegar algo que tu não pode colocar em palavras, assim, tipo, a gente tá falando de massacre, a gente tá falando de guerra, a gente tá falando de matar pessoas por nada, no fundo é por nada, a gente sabe disso. Tão absurdo, tão, sei lá, impossível tu colocar isso em palavras e criar uma história lógica que ele criou esse personagem, que é um Joe Nobody, tipo, um Zé Ninguém, e simplesmente ele criou essa história absurda, que o cara é abduzido por ETs e vai pra um circo, meio que um circo zoológico desses extraterrestres, aí sequestram uma atriz pra fazer casal com ele, porque eles querem ver como é que é um casal humano e tal, e tem toda essa filosofia dessa raça de ETs que eles sabem quando o mundo vai acabar, e pra eles não tem diferença presente, passado e futuro, eles vivem num eterno presente, mas eles sabem tudo que vai acontecer, tanto que eles falam na filosofia deles que não importa, por exemplo, se o Jefferson está morto agora, porque em algum outro momento ele está vivo, e é isso que importa. Mas eu estou vendo o corpo do Jefferson, sim, mas agora ele está morto, mas sei lá, ele tá vivo há 30 anos atrás e tá feliz e tá, sei lá, dançando polka, e é uma coisa que tu pensa, tipo, não faz muito sentido, não entra naquela nossa lógica, assim, tipo, do presente, do agora, e é muito genial que tu vê que tu cria esse personagem muito desestabilizado, que o cara é muito desestabilizado, ele tem pelo menos uns 2, 3 momentos durante o livro, um logo depois da guerra, um depois que ele sofre um acidente de avião, que é quando ele surta total, e depois dessa primeira surtada, que ele simplesmente, o Billy Pilgrim, toca foda-se, entendeu? Porque tu não tem como suportar essa experiência e ter sobrevivido. Isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa, porque ele passou, é muito irônico também a ideia de tu pensar que tu é um soldado americano de origem alemã, que nem o Vonnegut era, tu vai pra Alemanha, tu fica atrás das linhas estrangeiras, tu vira prisioneiro de guerra, tu sobrevive num matadouro, tipo, eu adoro esse título porque ele é muito irônico, entendeu? O matadouro número 5 foi onde ele sobreviveu, é um lugar de matança, literalmente, e depois tu é nesse lugar que teu país te bombardeou e quase te matou sem querer, porque eles nem sabiam que tu tava ali, foda-se pra eles, entendeu? Tu sobrevive e tu tem que retirar corpos que tu nem matou e tu nem sabe por que morreram, entendeu? E aí vai criando essas camadas de absurdo e tu não tem como colocar em palavras, então cria algo absurdo, sei lá, cria ET, cria, sei lá, viagem no tempo, cria a possibilidade de criar uma estrutura que o absurdo seja possível, entendeu? Isso torna um livro muito, muito genial. Tem uma parada que eu sempre gosto de pensar quando eu falo de Matador número 5, é que existem livros que eles transcendem o gênero deles, assim. Que, por exemplo, o gênero da ficção científica, né? No cinema, né, é um gênero que alcança muita gente. Mas na literatura é um gênero que um público bem específico lê. Um público que gosta daquele gênero, que vai atrás de outras coisas, que fica naquele gênero. Teoricamente, esse livro é um livro de viagem no tempo, né? É um livro de alienígenas. Teoricamente, é um livro de ficção científica. Mas eu tenho certeza que mesmo pessoas que não gostam de ficção científica, eles conseguem ler esse livro e, tipo, identificar e ver coisas ali que, tipo, vão além do gênero, sabe? Eu acho que é um dos livros, assim, que transcende isso. E só uma coisa que o Jefferson falou ali da questão do... eu nunca vou lembrar o nome dos mafagafos, tá? Eu nunca vou lembrar o nome da raça de alienígenas, não adianta. Essa coisa de eles não se limitarem ao tempo, né? Eles, tipo... tem até um trechinho que diz: todos os momentos, passado, presente e futuro, sempre existiram, sempre existirão. Que é o que eles acreditam, né? Isso, tipo, é a base do sistema narrativo do livro, né? Porque o livro, ele não é linear, né? A gente tá em alguns momentos com o personagem já velho, e de repente tem um momento que o personagem é criança, e de repente tem um momento que ele tá lá na guerra, e depois
depois tem um momento que ele tá lá com os alienígenas. Então, tipo, o livro não é linear, e aí nessa explicação de, tipo assim, do que ele teria aprendido com os alienígenas, aprendido entre aspas, é que se justifica porque que o livro não é linear. Ao mesmo tempo que, narrativamente, se justifica que é bagunçado a ordem linear do livro, porque poderia ser simplesmente um velhinho, né, delirando nas suas lembranças e pulando de uma coisa a outra. Então, nesse sentido, em termos de narrativa, é genial também, né, Jefferson? Sim, e é muito louco tu pensar, porque o livro termina, assim, quando ele vai terminando de fato, tu não sabe se é uma loucura do Billy Pilgrim, se tá lá, tipo... Tanto que mostra que a suposta é uma atriz que é sequestrada pra ser levada lá pro zoológico dele, que ele tá como prisioneiro. E nunca fala da volta dele, isso é uma coisa interessante, ele só vai pra esse zoológico, ele fica muito tempo lá, mas que na Terra quer dizer 2 minutos. Ninguém percebeu que ele foi abduzido. Ou seja, que mostra que, tipo, o tio é pancada pra caralho, entendeu? Mas ao mesmo tempo, tu vê, por exemplo, no fim do livro que ele faz umas ligações aleatórias que sugere que talvez seja tudo da cabeça dele. Ou não, entendeu? E isso não importa no fim, porque é que nem o Vilto falou, pode estar tudo na cabeça dele, ele nem é um cara velho, ele é um cara de 44 anos, ou seja, ele é um cara novo, 54. Só que ele tá num estresse pós-traumático foda pra caralho, entendeu? Tem toda a coisa da culpa que ele sobreviveu. Se pensar numa cidade que morreu 135 mil pessoas, tem isso, tu sobreviveu. E, pô, cara, tu vai fazer o quê? Não tem como tu abarcar esse absurdo de alguma forma, então cria uma forma, sei lá, meio doida, que tu não tem certeza se é realidade ou não que ele tá vendo, e não importa, porque não é importante verossimilhança ali. Tipo, tá falando de ser abduzido por ETs em Segunda Guerra Mundial, não é o que tu espera. Tem uma questão também da recepção do livro, né, nos Estados Unidos, né? Quando ele chegou nas escolas, tipo, ele chegou assim, foi totalmente proibido, que era um livro com uma linguagem obscena, irreverente, né? E, tipo, atacado por pais e professores, aquela coisa, né? Muito da cultura americana, né? Tipo, avançada, entre aspas, em alguns sentidos, e mega conservadora em outros, né? E alguns críticos também menosprezaram ele por um aspecto de, tipo assim, como se na história o homem fosse desprovido de um livre-arbítrio, né? Incapaz de mudar ou melhorar a sua realidade dele, a realidade do homem. Não, sim, e tipo, não, o Vilto falou disso, esse ponto é muito engraçado, como os traumafordianos. Esses ETs, filha da puta. Eles sabem quando o mundo vai acabar, e o Billy pergunta pra eles, mas vocês não vão fazer nada, porque o cara vai tentar ligar uma nave lá com um super combustível e vai explodir todo o universo. Não, mas você sabe quando vai terminar, você sabe o dia, a hora. Tá, a gente curte o momento, é isso aí, entendeu? Não tem... E aí que tá, tipo, isso quebra muito com a cultura americana do tipo, eu posso mudar o destino de uma coisa. Não, e tem até um trecho aqui que também eu tinha separado, em outras épocas, isso é os alienígenas falando, né? Em outras épocas, tivemos guerras tão horríveis quanto as que você viu ou sobre as quais leu. Não há nada que possamos fazer sobre elas, então simplesmente não olhamos para elas. Nós as ignoramos. E, tipo, esse foi um dos trechos que foi muito criticado, assim, sobre a coisa do... é um livro muito conformista, sabe? E é engraçado porque tu põe ele como conformista, mas na verdade ele é qualquer coisa menos conformista, né? Porque ele quer mostrar o quão absurdo é a coisa da guerra, o quão... É uma grande denúncia, na verdade, né? Na verdade, é até um grande deboche, uma grande piada, porque o Pilgrim, querendo ou não, ele é um exemplo da gente de, sei lá, de tenta dar uma lógica pras coisas, dar uma razão, e eles não tentam dar uma razão, entendeu? Os ETzinhos lá, eles sabem quando vai acontecer, e pra eles não é indiferente, que eles meio que deixam assim, não adianta a gente criar lógica, porque não tem lógica, entendeu? Esse trecho que o Vilto fala é um trecho muito bom, porque é um trecho que ele fica sabendo de várias coisas lá desse povo, dessa população alienígena, e ele, foda-se, entendeu? Pra eles foda-se, não faz diferença. Porque não vai mudar a ordem dos fatos, não vai mudar o destino das coisas. E falando de personagens, Jefferson, o que te chama atenção no livro? Além do nosso protagonista, né, que meio que engole o livro, mas tudo bem. Tem um, assim, que eu acho muito engraçado, que é o Kilgore Trout, que é um escritor de ficção científica ruim. Isso fica bem claro no livro. Ele escreve ficção científica ruim, mas por algum motivo o Billy Pilgrim acaba encontrando ele quando ele tá no hospital internado e gosta do cara, porque ele não é muito cara de ler, mas ele lê e ele gosta das ideias. Mas ele mesmo admite que ele é um escritor muito ruim, e o amigo dele que apresenta, que tá no hospital, diz que ele
que ele é um cara de ótimas ideias e que escreve muito mal. E ele acaba conhecendo esse cara, que é um cara, pô, ele tem várias ideias de ficção científica e tal, de abdução. Enfim, é uns bagulho muito doido. Mas ele também é um cara muito medíocre. E aí, quando o Billy Pilgrim acaba conhecendo ele pessoalmente, ele é um cara extremamente medíocre. Ele é o cara que comanda os gurizinhos que entregam o jornal e os gurizinhos não confiam muito nele, mandam ele a merda, tipo, tá nos enganando, não sei o quê. E é muito engraçado que o mote do livro, essa parte de ficção científica, fica muito atrelada a este cara, o Kilgore. E como ele tem muitas boas ideias, mas ele não consegue executar, e mesmo assim ele consegue ter, sei lá, tipo, 60 livros publicados, cada um por uma editora diferente. Essa parte é muito engraçada. Ele não consegue publicar 2 coisas pela mesma editora. E mesmo assim, tipo, os livros dele, numa das cenas finais, é considerado, tipo, quase como lixo. Mas por algum motivo, Billy Pilgrim ainda consegue ver alguma coisa ali. E é um, tipo, ele desmistifica muito aquela ideia que a gente tem de ficção científica. Principalmente na época que o livro foi lançado, que, o Asimov, sei lá, tinha o Philip K. Dick, que eram elevados quase a semideus na Terra. E o Vonnegut, foda-se, meu irmão. Tipo, é esses caras aí. É um cara estranho que não tem dinheiro e manda as crianças entregar jornal, e é o que temos, entendeu? E é um personagem muito tosco, mas ao mesmo tempo ele balanceia bem ele quebra muito com essa expectativa que a gente tem, de um autor, assim, um cara que pensa. Ainda mais um cara de ficção científica, tu deve imaginar que é um cara super inteligente. Não, é um cara normal, entendeu? Um cara até tosco. É engraçado que, tipo, de certa forma, essa inserção desse autor não acrescenta nada à história, assim, mas ao mesmo tempo parece que ele quis colocar ali, né? Não acrescenta no sentido, assim, tipo, não é necessário pro enredo, sabe? Era uma coisa que o autor queria colocar ali, sabe? Não, e é engraçado que não acrescenta enredo, mas por outro lado acrescenta muito aos personagens. Por exemplo, ao Billy Pilgrim, que por algum motivo acaba gostando dele, e de um outro cara que eu esqueci o nome agora, que é Edgar Derby, achei aqui, que é um cara de meia idade que também foi pra guerra, que é muito fora da casinha, e ele tá num hospital que o Billy tá, que é um hospital pra veteranos de guerra, ou seja, os caras já estão meio, mentalmente, já estão meio destabilizados, e o cara tem uma caixa de livros desse maluco, ou seja, não vai acrescentar nada à história, mas ao mesmo tempo acrescenta os personagens, de mostrar de como eles são atraídos por essa coisa muito mal escrita, que os dois admitem que é muito mal escrito, mas ao mesmo tempo sei lá, tem o seu charme, entendeu? Que é um pouco também de arte no geral, literatura, que às vezes é um bagulho que não faz muito sentido, mas a gente continua acompanhando, entendeu? E é interessante ver esse movimento que ele faz. Essa frase do Jefferson, né? Imagina a citação, né? Uma coisa que não faz muito sentido. Literatura é uma coisa que não faz muito sentido, mas a gente continua acompanhando. Mas entendeu? Tem outro cara no livro, e esse é bem o oposto, que é um professor universitário que é o Campbell. E é muito engraçado que ele é um professor universitário / militar, e ele, não sei o que, ele tá fazendo um livro sobre a guerra na Alemanha, e ele tá muito interessado sobre o bombardeio de Dresden, e ele tá preocupado com estatística, com manobras de não sei o que, e ele é um cara super pra frente, assim, tipo, foda-se, morreu 135 mil pessoas, foda-se, mas o importante é o movimento das tropas, não sei o que. E ele é muito aquela visão americana de, não só americana, mas militar, assim, de, os fins justificam os meios, a gente precisava bombardear porque vá que os alemães fizessem alguma coisa, vá que isso, vá que aquilo. E é engraçado que ele tá num outro momento que o Billy Pilgrim sofre um acidente, e o Billy Pilgrim já é um cara mais ou menos de idade, é todo traumatizado, tá todo errado, e ele é um cara super, quebrou a perna, não diz que, mas tá super olhando pra frente, e ele, tu é um merda, tu não faz nada da vida, não sei o que, até que o Billy fala que ele tava em Dresden, e o cara lendo altos livros sobre táticas de guerra, sobre não sei o que, sobre isso e aquilo, e no começo ele não acredita, porque ele tem muito uma visão assim heróica da coisa, não, nós americanos fomos lá e subjugamos o povo alemão, trouxemos a justiça, e ao mesmo tempo o Billy mostra, eu tava lá e o que tu lembra? Eu lembro da Lua. Dresden é uma imagem da Lua, entendeu? Porque foi o que ele viu depois que ele saiu do matadouro. Não tinha ninguém, não tinha nem cachorro. A cidade tava basicamente completamente destruída. E aí ele tem a cena que ele anda até, sei lá, tipo 10, 15 quilômetros até achar, mais até 20 quilômetros fora da cidade, ele acha um casebre lá, que é meio hotel. E o dono diz que ele é cego, mas ele achou que era o fim do mundo, mas por garantia ele abriu no dia seguinte, né? Que é outro absurdo, tipo, eu ouvi uns barulhos que eu achei que era o fim do mundo, mas eu vou abrir que talvez alguém voltasse. Aí ele diz, não vai voltar ninguém. E o Campbell meio, não, mas não sei o que, tu tem que ver o lado que a gente ajudou o mundo, etc. E eu me pode ser, entendeu? Foda-se. Porque, tipo, pra ele não faz diferença. E esse personagem, ele é outro que não acrescenta nada à história, assim, tipo, ele não muda o sentido da trama, etc. Mas, ao mesmo tempo,
ele é um personagem que mostra, não, mas sempre tem um objetivo maior por trás, que é bem contrário da visão lá dos ETs, entendeu? Dos extraterrestres que dizem curte o momento, entendeu? Eu não olho os momentos ruins, eu só olho os momentos bons e tento ir pra frente. É tipo uma sequência de contrastes, assim. E tem um aspecto também de, tipo, alguns personagens meio que funcionarem como arquétipos, assim, né, do comportamento humano, né? É uma coisa que, tipo, uma coisa, o Saramago faz muito isso. Mas, tipo, com uma pegada muito própria, né? Com a voz do Kurt Vonnegut. Né? A voz... Eu tenho uma teoria que o Vonnegut é uma mistura de Shakespeare e Cacete Planeta. Tipo, pega coisas assim que não tem nada a ver... E o Shakespeare sério, não o Shakespeare da comédia. O Shakespeare sério, assim, que tenta fazer algo, que usa arquétipo e criar uma trama. Mas, sei lá, imagina o Bussunda meio que interpretando esse personagem, porque é uma coisa muito debochada, assim, muito não faz sentido, mas é engraçado, entendeu? Tanto que tem uma coisa que ele mesmo fala no primeiro capítulo, que não tem um personagem ruim, assim, no sentido de um vilão no livro. E nenhum dos livros do Vonnegut normalmente tem um vilão, entendeu? Os personagens, eles são meio que peças que o personagem principal vai ter contato pra seguir a jornada dele, entendeu? Tipo, todos esses que eu falei, o escritor, o Campbell, a Valência, que é a mulher dele, a filha, etc. Os ETs, eles não são nem bons nem ruins, entendeu? Eles são só personagens que estão ali pro personagem avançar. E é muito estranho, porque ele mesmo cita que numa conversa, o Vonnegut, no primeiro capítulo, é muito doido falar, o escritor falando no primeiro capítulo, e que ele fala do tipo, meu pai antes de morrer falou que nunca tem vilões nos meus livros. Nesse tem, mas ele não tem nome, que é a coisa da guerra, a coisa da humanidade, sei lá, tu pode dar o nome que tu quiser. E é engraçado isso, porque ele trabalha com estereótipos, assim, com os arquétipos, mas também pra brincar com eles. Agora, Jefferson, antes da gente gravar esse podcast, tu me falou que até releu o livro porque tava a fim de fazer um artigo sobre o livro, né? O que te levou a querer fazer um artigo sobre isso na academia? Cara, porque incrivelmente a academia odeia esse livro, então eu senti um bom terreno pra Discord. E dois, porque, sei lá, tipo, o tipo de coisa que eu estudo encaixa muito nesse livro. Eu gosto muito, muito desse livro. Mas também encaixa, assim, várias coisas de pensar, tipo, o que é realidade quando a gente põe literatura? Normalmente a gente tende a pensar que realidade existe realidade, existe mimesis. Agora falando uma palavra bonita, né? Mimesis. Mas aí tá, tipo, esse livro, ele olha pra mimesis assim, foda-se, entendeu? Foda-se, meu irmão. Tu quer mimesis? Então eu vou te dar mimesis aqui. O cara foi abduzido por ET, mas ele, ao mesmo tempo, ele fecha o olho e já tá na Segunda Guerra no hospital, e depois ele atravessa a porta e ele tá no futuro, quando ele já sofreu um acidente de avião que só ele sobreviveu. Esse livro pega a ideia de mimesis e joga no lixo, entendeu? Ele pega a ideia, por exemplo, de fazer o primeiro e último capítulo serem narrados pelo escritor, não pelo narrador. E tem outra coisa que eu acho muito foda, que a gente não falou. Tem duas cenas durante o livro que o narrador tá falando e ele fala, era eu ali naquela cena. Tem uma cena lá que os soldados estão com caganeira e o narrador fala, e o Billy tava passando, viu os soldados depois de comer com caganeira lá, tava gritando, e um gritou, tô perdendo o cérebro. Esse era eu, Vonnegut. Ou seja, ele quebra com toda essa ideia de separar narrador, escritor, criar esse espaço do texto entre o que é ficção e realidade. Tipo, é muito doido tu pensar isso. Ele simplesmente pega essa ideia clássica de mimes e de que nós vamos descrever a realidade e joga fora, entendeu? E dá muito certo, que é a ideia da estrutura do livro que a gente já falou várias vezes. Tá justificado. Desculpa, eu vou mandar o meu artigo pra ti pro Vilto revisar. Eu passo, tá? Mas tudo bem. Muito bem, esse foi o nosso podcast aí sobre Matadouro número 5 do Kurt Vonnegut. Eu acho que o Kurt Vonnegut até merece podcast sobre outros livros dele, ou sobre ele, porque é um cara sensacional, um escritor mesmo, muito louco. Eu li um livro que se chama Pastelão ou alguma coisa, não vou lembrar o resto do livro, um outro livro dele que eu li. E eu li 3 livros dele, mas o cara é muito fera e até me deu vontade de voltar a ler outras coisas. Nem o Cama de Gato também, Cama de Gato é legal. Cama de Gato eu tô devendo. Jefferson, o que você tem aí a indicar para os nossos ouvintes e a perguntar para eles? Bem, antes de agradecer o pessoal, blá blá blá, eu amo vocês, espero que vocês me amem e não me odeiem. Eu queria fazer uma indicação muito legal, eu pedi pro Weber deixar na descrição, que é na verdade são 2 vídeos do canal do... Eu me esqueci, o cara que escreveu A Culpa das Estrelas. Ele tem um canal muito legal no YouTube, ele e o irmão dele, que é o Crash Course. Quem souber inglês, veja esse canal, que tem vários vídeos legais de várias coisas, tipo literatura.
e tem 2 vídeos sobre o Matador número 5. E ele pega bem assim, bem o centro da ideia do livro. Ele vai descrevendo, ele lê algumas cenas e ele vai mostrando assim, tipo, por que esse livro é tão impactante se ele é tão absurdo que a gente falou? E ele vai mostrando, descrevendo, ele lê uma cena e ele vai mostrando uma coisa da guerra, tudo isso que a gente falou. Mas é uma coisa bem legal, e apesar de, é o canal do cara que escreveu A Culpa das Estrelas. É, o canal do cara que escreveu A Culpa das Estrelas. Mas os vídeos são legais e valem muito a pena. Leiam o livro também, pra quem ficou interessado. Quem já leu o livro, diga o que achou, como é que foi a experiência. Quem ficou com vontade de ler, vocês usam drogas? E quem já foi abduzido por ETs? E é isso aí, gente. Até semana que vem. Essa era a minha pergunta principal. Quem de vocês já foi abduzido? Vocês perderam a noção do tempo? O tempo tem noção. Então, gente, se vocês leram Matador aí, contem pra gente, respondam as perguntas do Jefferson. E é isso aí, né? Vamos torcer pra Cecília estar aí no nosso próximo programa. O dia que ela podia gravar, a gente não podia. E daí, quando a gente remarcou, ela teve problema de saúde. Então faz parte aí, mas a gente com certeza gostaria que ela estivesse gravando com a gente. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o nosso próximo programa. Marciano. Alô, Marciano.